Bom dia, tudo bem com vocês? Na tarefa de quarta-feira, nós temos duas atividades, uma no livro de História e outra no livro de Geografia. Vamos começar pela tarefinha de História. Na tarefa de História, nós temos mais uma parte do nosso capítulo da nossa novelinha do Brasil, que a gente fazia em sala de aula. Na página 32, nós estamos dizendo um pouco sobre a República Oligárquica, que depois que o nosso presidente Floriano Peixoto deixou a presidência em 1894, naquele mesmo ano nós tivemos eleições onde os civis puderam votar. Naquele ano, Prudente de Moraes venceu a disputa eleitoral. Durante 36 anos, os presidentes civis eles só ficavam sob um domínio de certas pessoas ficavam na presidência. Por isso que esse período é chamado de período da República Oligárquica, certo? Essa época foi uma época de muitos transtornos no Brasil, muitas revoltas, mas também foi uma época de grandes transformações, porque vieram vários imigrantes para o Brasil. Como esses imigrantes estavam chegando para trabalhar nessa região urbana, na área urbana, ele estimulou também o Brasil a um processo de modernização. Então, foi aí que surgiu no Brasil a luz elétrica e a água encanada. Na página 33, nós estamos dizendo um pouquinho sobre a política do café com leite. Tá vendo aqui, ó? Café com leite. A gente vai descobrir por que essa época foi chamada de política do café com leite. Então, nós temos na República Oligárquica um período da política do café com leite. Aí eu fiz esses slides para vocês entenderem um pouquinho. Retornando ali na nossa linha histórica, nós temos em 1889 a proclamação da República, que crises institucionais, um poder centralizado e a abolição da escravatura. Nosso Dom Pedro II aqui. E tem uma pessoa aqui diferente falando que primeiro é bolacha, segundamente exigimos autonomia e investimentos nas províncias. A gente está quebrado e o Pedrinho não fez nada para ajudar. Em 1889 a 1894, nós tivemos a República da Espada. Nós já estudamos anteriormente. Aqui está uma caricatura de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele está dizendo, agora é república, galera. Então ele está muito feliz. Nesses dois personagens aqui, tá dizendo, não por muito tempo. KKKKK. Tá achando que é alguém na fila do pão. Esses são os nossos dois novos personagens da nossa novelinha. Ele tá aqui com o poder na mão e o outro com o dinheiro e está dizendo tudo nosso. Primeiramente, nós vamos descobrir por que é café com leite. Na política do café com leite, os políticos paulistas e mineiros alternavam-se na cadeira da presidência da República. Por isso o nome do acordo. As economias paulistas e mineiras eram o café e o leite. Revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nós temos aqui nosso novo personagem, Minas Gerais. Minas Gerais, ele tinha como principal economia, a principal economia de Minas Gerais era o leite. E esse novo personagem é São Paulo, e a principal economia era o café. Mas para eles se manterem no governo, esses políticos eles faziam alianças entre si. Nós temos aqui São Paulo tentando ser presidente. Para ele ser presidente, ele tinha que ter um apoio político. Então ele chegava nos governadores do estado, bem aqui, e falava, por exemplo, olha, eu te ofereço apoio político e dinheiro, ou verbas, né? Para que você consiga votos para mim. Esses governadores iriam nos coronéis. Quem que é esses coronéis? Depois a gente vai descobrir quem são esses coronéis aqui. Eles iam nos coronéis e ofereciam também, olha aqui, ó, ofereciam verbas e benefícios.
Os coronéis devolviam em votos para os governadores, e os governadores devolviam votos para os presidentes. Mas quem eram esses coronéis? Esse título era dado a grandes fazendeiros, conhecidos por todos na região. Eles eram famosinhos aonde viviam. Exercia seus poderes em cima da população. Como ele tinha bastante influência, eles tinham seu curral eleitoral. Mas afinal, quem era esse tal de curral eleitoral? O curral eleitoral são as pessoas que trabalhavam para esse coronel. Eles prestavam serviço para o coronel, então dependiam desse coronel. Como eles eram muitos, o coronel ameaçava essas pessoas ou também fazia através de fraude. Por exemplo, chegava lá nesse curral eleitoral e falava: ó, se você votar lá no presidente, por exemplo, de São Paulo, eu vou te dar uma casa, ou eu vou te dar um pedacinho de terra, ou eu vou te dar um dinheiro. Então, essas pessoas, elas tinham esse cabeça. O que é esse cabeça aqui? Então, o que a gente usa para quê? Para guiar o cavalo, por exemplo, né? A gente coloca no cavalo e guia ele. Então, essas pessoas que estavam votando, não estavam votando naquele presidente porque eles queriam. Estavam votando porque o coronel pediu. Pediu não, né, gente? Ameaçou. Ou também, né, ofereceu alguma coisa para esse voto. Então, nós temos aí, nessa época foi marcada com bastante fraude eleitoral e também por manipulação de votos. Nós tínhamos também o clientelismo, que é o voto em troca de pequenos favores ou presente. O voto de cabresto, que é o voto a partir da intimidação da pessoa. E a manipulação de dados, por exemplo, eu chegava lá, votava no presidente de São Paulo e uma pessoa ia lá e votava 5 vezes. Então, não tinha aquele controle pelos votos. Então, a república oligárquica na política café com leite, que a gente acabou de ver nos slides ali, nós temos, né, São Paulo como maior produtor de café e Minas Gerais como maior produtor de leite. E eles ficavam se dividindo entre si. Uma vez São Paulo era presidente, outra vez Minas era presidente. E isso ocorreu durante um grande período, que a República Oligárquica, eles tiveram um período de 1894 até 1930. E aí na página 34 vocês podem ver que tinham vários presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Na página 35 nós temos o quê? Um pouquinho sobre o poder dos coronéis, mais uma explicação, além dessa do slide. Nós temos o número 1. Imagine que você está elaborando um dicionário de história e explique as expressões a seguir. Política do café com leite. Então, vocês vão escrever para mim o que é a política do café com leite. Na letra B, o que é o voto de cabresto. Certinho? Já na página 36, nós temos o número 2. Você considera a troca de votos por benefício uma prática correta? Então, vocês vão justificar a sua resposta lá no número 2. No número 3, nós vamos fazer uma charge. Ó, vocês vão pensar num tema que está acontecendo agora, que vocês estão vivendo, e vão fazer uma charge sobre isso. Nas páginas 35 e na página 33, nós temos 2 exemplos de charge, certo? Depois de ter feito a tarefa de história, nós vamos na página 154 e iremos fazer a atividade de geografia. Na atividade de geografia, vocês vão ler esse textinho aqui, fazer a leitura do gráfico e depois vai escolher um país. Esse país vocês vão ter que escrever porque que algumas pessoas estão saindo de lá para outros países. Então, vocês podem fazer uma pesquisa bem legal. Nós temos vários fatos tristes que aconteceram que podem ter influenciado nessa saída das pessoas desse país, certo? Um beijo para vocês e bons estudos!